Vamos falar um pouquinho sobre instrumentos mágicos e para que eles servem? Bem, se você não me conhece, eu sou a Dráquenes, ocultista e artista, e nesse canal eu falo sobre ocultismo e também sobre artes. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe o seu like ou seu dislike também, tudo bem? Assim como eu peço que você deixe um comentário aqui, seja um coraçãozinho, um caixãozinho, uma caveirinha, que eu gosto dessas coisas um pouquinho mais trevosas e também ajudam no engajamento. E se você acha que esse vídeo vai te acrescentar em alguma coisa ou acrescentar para alguém, compartilhe, né? Siga lá nas outras redes sociais, acompanhe o site, porque lá no blog tem bastante coisa. E assim como tem o catálogo no site, também tem no WhatsApp. E caso você tenha alguma dúvida sobre algum vídeo, deixe nos comentários, ok? Caso você deseje um atendimento na sua energia, você me chame no WhatsApp. Instrumentos mágicos são ferramentas simbólicas e energéticas utilizadas em práticas espirituais, rituais e feitiços para canalizar, direcionar ou manifestar uma energia. E eles funcionam como extensões do nosso poder pessoal no ocultismo e ajudam também a estabelecer uma conexão mais profunda com os elementos, os deuses, os espíritos ou o nosso próprio inconsciente. Então, algumas funções dos instrumentos mágicos é, por exemplo, a canalização da energia, né? Como uma varinha que direciona as intenções ou um atame que traça círculos mágicos. Assim como também focar a mente e o ritual, né? O uso de ferramentas físicas ajuda a manter a concentração e a intenção mágica. Também representar os elementos e as forças. Cada instrumento está ligado a um dos elementos, ou a arquétipos divinos. Assim como também consagrar, evocar, banir ou transformar, pois instrumentos tornam essas ações mais potentes e cerimoniais. Lembrando que os instrumentos é somente para as práticas mágicas, né? Você não vai pegar o atame e cortar uma maçã sem ser uma necessidade mágica, ou uma finalidade mágica também. Então, o primeiro instrumento que eu vou falar é sobre o caldeirão, né? Que representa o útero da deusa, e ele é ligado à água, assim como também ele pode ser ligado ao fogo, dependendo do uso, né? E ele simboliza tanto o útero da deusa como a transformação, o renascimento, e a função dele são misturar as poções, ervas e alguns elixires mágicos, queimar papéis com intenções, pedidos ou banimentos, queimar ervas também, fazer rituais de renascimento, fertilidade ou conexão com o inconsciente, assim como cozinhar alimentos ritualísticos ou fazer banhos também, né, óbvio, e usado em rituais de criação, transformação e manifestação. Então o caldeirão ele é um portal e o que entra no caldeirão se transforma. O segundo instrumento é o atame, e ele é ligado ao ar, mas às vezes ele também é ligado ao fogo, dependendo da tradição. Então o simbolismo dele é a vontade, né, a mente, o poder pessoal. E alguma das funções dele é direcionar energia durante rituais, não necessariamente usado para corte físico. Assim como traçar o círculo mágico e selos no ar, ou então cortar simbolicamente laços energéticos e até mesmo abrir caminhos. Canalizar a vontade mágica com uma precisão. E o atame é a espada do espírito. Então ele não corta carne, mas ele corta ilusões. E é muito semelhante com a espada, por exemplo, né? A espada ela é um instrumento mágico muito poderoso, semelhante ao atame, mas com uma presença mais cerimonial, imponente e até mesmo expansiva. E ela é usada em práticas mágicas mais formais ou rituais que envolvem grande autoridade, proteção ou evocação de forças. Então a espada mágica, ela representa o elemento ar, né? Também pode representar o fogo, e simboliza o poder espiritual, a autoridade, né? A direção, assim como também o corte energético. E a espada, ela representa a vontade da bruxa, do magista, do ocultista, o poder de cortar ilusões, romper obstáculos e proteger o círculo, assim como também a soberania sobre o próprio destino. Algumas funções da espada, por exemplo, é traçar o círculo mágico em rituais mais solenes, banir energias indesejadas com gestos amplos e firmes, direcionar comandos e evocações com firmeza, especialmente evocações mais poderosas ou intensas, representar o poder ritual de uma sacerdotisa, de um sacerdote ou um líder espiritual, assim como proteger o altar ou o espaço sagrado, sendo colocado ao lado ou atravessado sobre ele. E algumas diferenças entre a espada e o atame, né? O atame ele é mais pessoal, mais discreto e usado com gestos mais sutis, digamos assim. Já a espada
ela pode ser usada de uma forma coletiva ou cerimonial, com gestos mais amplos, dominando o espaço. A espada ela pode ser usada em rituais públicos, grandes sabás ou consagrações solenes, assim como também para banir de forma, assim como fazer banimentos de grande intensidade, ou também para afirmar autoridade espiritual em ritos de iniciação ou proteção de covens. Então, a espada mágica, ela é mais do que um instrumento, ela é a extensão do verbo e da ordem do ocultista. Com ela, corta-se aquilo que não serve e firma-se aquilo que é sagrado. Já em relação ao cálice, né, que é o outro instrumento mágico, ele está ligado ao elemento água e ele simboliza o sagrado feminino, o receptivo, o graal. E algumas funções dele é representar o útero divino também, assim como o caldeirão, e a receptividade, né? Ser preenchido com vinho, água, outras bebidas ritualísticas. E ele é usado em rituais de união, consagração e bênção. Na roda do ano, é central em rituais como o Beltane, que é a união do cálice com o Atami, e o cálice recebe, guarda, transborda. Ele é o coração aberto da magia. E por último, e não menos importante, nesse vídeo, vou falar sobre o Bolini, que representa a terra, então simboliza a ferramenta prática e sagrada. E algumas das funções mágicas do Bolini é cortar ervas ritualísticas, cortar cordões, galhos, fitas e outros itens físicos do ritual, preparar ingredientes físicos para feitiços ou poções, e diferente do Atami, é uma lâmina mais funcional, geralmente curva e branca, ou pode ser preta também. A Bolini é a faca da feiticeira, que transforma a natureza com respeito e intenção. Esses instrumentos, eles não são obrigatórios, mas acaba ajudando você nas suas práticas. É interessante também você levar em consideração que os instrumentos mágicos, ele é para finalidades mágicas. Então você vai limpar eles energeticamente, você vai consagrar eles e você vai usar nas suas práticas. Então, de tempos em tempos, né, se alguém, por exemplo, tocar em algum dos seus instrumentos mágicos, você vai ter que limpar novamente, né, e cuidar realmente daquilo ali. Então, assim, ter um altar, né, deixar os seus instrumentos guardadinhos é muito importante. E quanto mais você usa os seus instrumentos, mais força ele tem. Então, a magia é isso, né? Quanto mais você usa, da forma como for, mais ela é trabalhada, mais ela se desenvolve, mais ela fortalece. Isso inclui também os instrumentos mágicos. Então, obrigada para quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!